Paz do Senhor, adolescentes. Continuando com a nossa lição, classe de adolescentes de 13 e 14 anos. A professora Daniele já gravou a primeira aula sobre o que é a família, os conceitos iniciais daquilo que se trata a respeito do plano de Deus para a família. E hoje nós vamos continuar com esse estudo. O tema dessa revista é a família cristã. Então nós vamos tratar a respeito de família, né? Então aqui a lição 2 tem como título: há algo errado com a família? É uma pergunta. Então vamos, em cima dessa pergunta, trazer alguns textos, alguns versículos bíblicos que traz à luz alguns desses conceitos acerca de família, faz a gente refletir o caminho que a família, de uma maneira geral, na sociedade, tem tomado, né? O caminho, e em cima disso a gente vai refletir e comparar como o caminho que a família tem tomado e o caminho que Deus preparou para que a família tomasse. E no último ponto nós vamos fazer essa comparação, né? Se ainda há jeito para a família. Amém? Então vamos começar aqui com o versículo destaque, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. É o que está escrito ali em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Esse texto de Romanos, ele vai nos mostrar de uma forma bem clara, o apóstolo Paulo falando, de como se deturpa aquilo que Deus criou, como fazer com que como desviar o foco daquilo que Deus criou. E a gente vai ver no primeiro ponto aqui da revista, aliás, a introdução. Quando crianças e até mesmo na adolescência, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas você já parou para pensar como será a sua família quando se tornar adulto? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo da família que a Bíblia nos ensina a viver é visto como quadrado e fora de moda. Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Com certeza, a resposta para essa indagação, essa pergunta, se há algo de errado para a família que Deus criou, é com certeza não. Porque tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus cria é bom. E o modelo que Deus propõe para a família, e como Deus propõe, a igreja também apoia, muitas vezes no mundo é visto como quadrado, é visto como algo que está fora de moda, mas nós, como igreja, continuamos a defender a família bíblica, a família da forma como ela é ensinada dentro das escrituras sagradas. E aí mais na frente a gente vai vendo como é essa família que Deus criou. Então, há a tendência do mundo, principalmente no meio jovem, de achar que as coisas são quadradas, são fora de moda, são antiquadas, mas é aquilo que Deus criou para a família, né? Então, meio que o casamento está fora de moda, o sexo após o casamento está fora de moda, você namorar só com uma pessoa está fora de moda, mas esses são princípios que o mundo tenta mostrar como se fosse algo fora de moda, mas na verdade são princípios que Deus estabeleceu. E tudo que Deus estabeleceu é bom. A gente começa definindo isso. Tudo que Deus estabeleceu é bom. Ponto. Nós precisamos entender isso de início, na introdução. Passando para o ponto 1, também é uma pergunta: o que está acontecendo com a família? Então, nesse ponto, nós vamos ver que existe um problema.
E esse problema, ele não foi criado por Deus. Os problemas, eles não são criados por Deus. Muito pelo contrário, eles foram criados por nós mesmos. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, ele vai dizer o seguinte: o que se queixa o homem, a não ser da sua própria concupiscência ou a não ser do seu próprio pecado? O homem, ele não pode se queixar de nada, porque tudo que de mal acontece com o ser humano é originado do pecado. E o pecado tem trazido grandes consequências, ou consequências graves para a humanidade. Então, o problema acerca da família, ele não foi criado por Deus. Muito pelo contrário, ele foi criado por nós mesmos, né? Como a gente deu como referência Lamentações, capítulo 3, versículo 39. E aí, a família criada por Deus, nós vamos ver que é o quê? Homem, mulher e os seus filhos. Essa foi a família criada por Deus. Foi o quê? Homem, ali inicialmente representado por Adão, mulher, inicialmente representada por Eva, e os seus filhos, né? Os primeiros filhos ali de Adão e Eva foram Abel e Caim, né? Então, esse é o modelo de família que foi criado por Deus. E como nós já definimos anteriormente, tudo que é criado por Deus é bom. Então essa foi a forma que Deus criou a família. Mas ao longo do tempo foram surgindo formações familiares que fogem do padrão divino. E que formações familiares são essas, né? Muitas vezes são formações familiares que se traduzem em relações homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Muitas vezes relações familiares marcadas pelo divórcio. E tudo isso não foi o plano original de Deus, né? Tudo isso foge do padrão divino. E como base para isso, nós temos aqui o livro de Romanos capítulo 1, versículos 26 ao 28. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz assim, ó: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, elas mudaram o uso natural da natureza, daquilo que Deus criou. Até as mulheres, como diz aqui a palavra, mudaram, ou seja, desvirtuaram a criação de Deus. Continuando aqui no versículo 27, e semelhantemente também aos varões, deixando o uso natural da mulher. Olha que interessante. Foram criados homem e mulher para gerarem filhos. Mas os varões, deixando o uso natural da mulher, ou seja, o plano inicial de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que é natural, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, nós vamos aprender aqui que o pecado, ele tem consequência. Não é simplesmente pecar, mas todo pecado tem consequência. É o que está escrito no mesmo livro em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa, a consequência por conta do pecado é a morte. E a consequência de desvirtuar
a família ou aquilo que Deus criou, está escrito aqui. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus deixou eles ao léu, a fazer as concupiscências da carne. Então, aqui nós já podemos definir o seguinte, que a família que Deus criou é homem, mulher e os seus filhos, e ao longo do tempo foi surgindo formações familiares fora do plano divino. E aí a origem disso é no pecado, né? O pecado que tem destruído a humanidade. E aí eu quero ler com vocês um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, que vai falar justamente a respeito do pecado, né? Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que esse texto bíblico nos ensina? O que esse texto bíblico nos mostra? Nos mostra que o pecado, ele não começa, o ato do pecado, ele não começa em si mesmo pelo ato, mas ele começa como aqui no versículo 14 de Tiago 1, diz que cada um é tentado, ou seja, ele começa na tentação, e aí nós vamos entender que o inimigo muitas vezes coloca tentações no nosso caminho. Isso é fato, o inimigo tentou Jesus no deserto. Quando você vai lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que o Senhor Jesus foi tentado também a pecar, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí nós vamos entender o que é concupiscência. O que seria essa concupiscência? Concupiscência é justamente um desejo descontrolado. É um desejo descontrolado de cometer o pecado. Então, a concupiscência, ela é só o desejo, ela ainda não é o ato do pecado consumado. E aí no versículo 15, nós vamos ver o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, aqui Tiago dá a entender que o pecado é filho da concupiscência. Ou seja, a concupiscência dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, quais são os passos? Primeiro, a concupiscência. Aqui na mente, né, pensa-se muito sobre o pecado. Depois da concupiscência, há o ato do pecado. E o pecado vai gerar a morte, né? E essa morte, através do pecado, ela pode ser tanto física quanto espiritual. A morte espiritual ela vai se configurar como? Que a pessoa peca tanto sem pedir perdão a Deus, que ela acaba perdendo a sensibilidade de quando ela está pecando ou não. Então isso é um problema muito grave e nós cristãos devemos evitar. É o que? Pecar desenfreadamente. Nós sabemos que por conta da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos sim todos os dias. Mas nós devemos o que? Todos os dias pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir a misericórdia do Senhor, para que a cada dia nós sejamos revestidos do seu Espírito, para que nós não venhamos a pecar contra Deus, de uma maneira que nós não tenhamos mais como voltar atrás. Então, aquelas pessoas que vivem sem Deus, elas vivem assim. Elas têm os desejos descontrolados e aí vão pecando e cada vez mais se afastando de Deus. E qual a consequência dessas formações familiares que fogem do padrão divino?
As consequências nós podemos ver em famílias desajustadas, em famílias desestruturadas, totalmente longe do padrão de Deus. Então, famílias fora do padrão de Deus não são apenas famílias formadas por homem com homem, mulher com mulher, mas também são famílias que fogem do padrão de Deus. E essas famílias que fogem do padrão de Deus também se configura o pecado, porque está longe da vontade de Deus. E o que seria fugir do padrão de Deus? Seriam famílias desestruturadas, famílias onde o pai e a mãe só brigam, onde não há convívio familiar, famílias onde não há diálogo, família onde reina o eu próprio, sem pensar no próximo. Então, todos esses são exemplos de famílias desajustadas, desestruturadas. E aí, trazendo para o conceito de igreja, nós vamos entender uma coisa. A igreja, ela é constituída de famílias. A igreja, ela é formada por várias famílias. Amém? Então, se a família, individualmente falando, está fraca, logo nós vamos ter uma igreja fraca. E se nós tivermos uma igreja fraca, nós vamos ter uma proliferação do pecado na igreja. Então a gente pode entender o quê? Que a família, como eu já ouvi e eu costumo dizer, ela é a célula máter da sociedade. Mas ela também é a célula máter da igreja, porque é na família que a gente aprende as primeiras coisas. É dentro do seio familiar que a gente aprende os primeiros conceitos de mundo, os primeiros conceitos de vida. É no meio familiar que nós aprendemos os primeiros princípios a respeito da vida. E se nós temos uma família desestruturada, o que nós vamos passar para os nossos filhos? O que nós vamos passar para a nossa descendência? Então nós precisamos refletir muito acerca disso, porque a família, ela é a célula máter da sociedade. Consequentemente, ela vai ser a célula máter também da igreja. Então, família fraca, igreja fraca e, consequentemente, uma proliferação do pecado na igreja. Então nós vamos ver aí o tamanho da importância da família para a sociedade e também o tamanho da importância da família para a igreja. Então nós vimos aqui no primeiro ponto o que está acontecendo com a família. Nós resumimos, vimos que nós temos um problema e esse problema é criado pelo pecado. Vimos o projeto inicial de Deus para a família, e vimos que existem formações familiares que fogem do padrão divino. Vimos alguns conceitos sobre pecado e concupiscência, as consequências disso, e aí nós vamos passar agora para o ponto 2, que diz assim: mas por que isto está acontecendo? Não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Esse ponto ele é muito interessante, porque ele começa a nos fazer refletir em uma frase muito falada hoje. E aí eu quero alertar a todos que a gente possa ter muito cuidado referente a essa frase. E essa frase diz o seguinte: se te faz feliz, faça. Ou seja, se eu estou feliz, não importa. O que importa é a minha felicidade. Mas nós devemos tomar cuidado, porque talvez no mundo egoísta que nós vivemos, essa seja uma verdade, essa seja uma realidade. Mas para os cristãos, para aqueles que desejam seguir a Jesus, para aqueles que desejam viver nos padrões de Deus, essa não é uma realidade. Não é se te faz feliz, é aquilo que agrada a Deus. O nosso padrão não é o que me agrada, mas aquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos ter cuidado com essa frase,
né? Porque ela é uma frase extremamente perigosa, porque ela parece boa, ela está travestida ali de coisa boa, né? Ah, se te faz feliz, se te traz felicidade, então pode fazer, mas não é bem assim. E aí nós vamos embasar isso que nós estamos falando em alguns versículos. Vamos lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, vai falar que o coração do homem é extremamente enganoso. Então, quando eu não submeto a minha vida à vontade de Deus, eu corro grande risco de me dar mal. Corro grande risco de me enganar, porque o coração do homem é enganoso. Também, para complementar, nós temos lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final são caminhos de morte. Então, nós vamos andando e achamos que aquilo é bom, que aquilo vai me trazer felicidade. Então, o homem no mundo sem Deus, ele vive assim. Ele vai caminhando como se não houvesse Deus. Ele vai caminhando segundo os seus próprios preceitos, segundo suas próprias vontades, segundo o que ele acha que é correto. Mas aí a Bíblia vai nos dizer o que lá em Jeremias? Que o coração do homem é enganoso. E aqui em Provérbios ele vai nos dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas seu final são caminhos de morte. E Salomão, ele acredita tanto nisso que ele repetiu o mesmo versículo lá no capítulo 16, versículo 25. Ou seja, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então, muito cuidado, né, com essa frase: se te faz feliz, então faça. Né? Então, outra frase muito ouvida que a gente deve tomar cuidado: isso aí não tem nada a ver. Muito cuidado, né? A gente deve analisar o que a gente está fazendo, se é do agrado, se é da vontade de Deus ou não. E nós vamos ver o seguinte, 1 Timóteo 4:4, porque toda criatura de Deus é boa. Nós vamos ficar apenas com a parte A do versículo. Ou seja, tudo que Deus criou é bom. E com a família não é diferente. Deus criou a família, então isso é bom. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, vai mostrar acerca da criação de Deus, nós vamos ver que assim que Deus terminava de criar as coisas, ele dizia: e viu Deus que isso é bom. Então ele criou o mar e viu Deus que isso é bom. Ele criou a terra e viu Deus que isso é bom. Ou seja, tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 diz: porque toda criatura de Deus é boa. Essencialmente, a criação de Deus é boa. E o que traz o mal? O que traz o malefício? Justamente o homem achar que pode mexer, entre aspas, na criação de Deus. Contrariar os planos de Deus. E aí nós vamos entender que contrariar os planos de Deus é pecado, tá bom? Por quê? Porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Conforme está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está agravada encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O versículo 2 ele diz: mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que faz a separação do homem, entre o homem e Deus, é justamente o pecado. Todas as vezes que eu contrario os planos de Deus, eu estou cometendo pecado, porque eu estou me afastando das coisas de Deus, eu estou me afastando de Deus. Então com a família não é diferente. Todas as vezes que eu fico, não tem nada a ver, eu vou seguir a minha própria vontade relacionada à família, logo eu vou estar pecando. Eu vou estar pecando por quê? Porque eu vou estar me afastando da vontade de Deus. E o terceiro ponto é justamente outra
Pergunta, mas nós temos saída? Sim, a resposta é sim. Embora a sociedade queira impor novos padrões, Deus não mudou. Ele continuou o mesmo, ou seja, isso é uma característica de Deus, que a gente chama de atributo. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável, ou seja, ele não muda. Através dos séculos, Deus não muda. Então, aqueles conceitos que Deus deixou inicialmente, eles continuam válidos para hoje. Ou seja, e com a família não é diferente. E nós temos diante de nós, para a nossa família, um poder de decisão. E aí, quando eu vou lá em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, ele diz o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí no versículo 27, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então aqui nós temos claramente dois caminhos, a bênção e a maldição. A bênção, ela vai ser destinada àqueles que ouvem o mandamento do Senhor. E aqui nós temos um precioso princípio. Quando nós seguimos os mandamentos e preceitos do Senhor, nós somos abençoados. Mas, porém, quando nós nos desviamos desses caminhos, quando nós nos desviamos desse mandamento, nós somos amaldiçoados. Mas aí você pode pensar, então Deus vai me amaldiçoar? Não necessariamente. Essa maldição, ela pode ser mostrada no seguinte, de que se nós não vivemos as bênçãos de Deus, logo nós vivemos a maldição. Ou seja, quando nós não somos abençoados por Deus, quando a nossa família não está de acordo com a vontade de Deus, logo nós vamos estar contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre que nós estejamos vivendo de acordo com a vontade dele. Amém? E tem outro texto, no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 30, para a gente refletir, no versículo 11 ao versículo 20. Como é muito longo, eu vou resumir para vocês esses versículos, né? Ele diz que o mandamento do Senhor, ele não está longe de nós. Aqui no versículo 11 ele diz, porque este mandamento que eu te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar para que nos o traga e nos o faça ouvir para que façamos? Ou seja, os mandamentos de Deus, eles não estão longe de nós. Mas onde é que eles estão? Ele está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles são bem acessíveis a nós. Hoje, onde é que estão contidos esses mandamentos? Aqui na Bíblia Sagrada. Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada para ler, nós vamos ter contato com os mandamentos de Deus. Tanto a respeito de todos os assuntos da nossa vida, como nós estamos falando de família, qual a forma, qual a saída para a família numa sociedade má, numa sociedade que vive longe de Deus? É voltar a atentar-se para os mandamentos de Deus, né? E aí, depois vocês podem ler os versículos completos,
Mas aí ele vai dizer aqui no versículo 15: Vês aqui, hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Ou seja, e aqui no versículo 19 ele diz: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, Deus ele sempre coloca diante de nós dois caminhos. E é assim quando nós lemos lá no Novo Testamento a respeito dos dois caminhos. Há um caminho estreito e há um caminho largo. Mas um leva à perdição eterna e o outro leva à salvação. Aqui da mesma forma, Deus falando ali para Israel, ele está dizendo: olha, eis que eu coloco dentro de... eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele é tão bom que ele ainda dá um conselho. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui nós vamos ver que essa vida é seguir os mandamentos de Deus. É seguir aquilo que Deus criou para a família, né? E aí, para as decisões que obedecem a Deus, nós temos bênçãos, e para aquelas que não obedecem, tem maldição. Essas são as consequências, e a saída é atentar e cumprir os mandamentos de Deus, né? E aí, para a gente tá chegando no final já da aula, nós vamos ver lá no livro de Efésios, no capítulo 6, só para a gente finalizar aqui, nós vamos ver que existe as funções de cada membro da família, né? Existe a função dos pais, pais e esposos, existe a função das mães e esposas, existe a função dos filhos. Então, se a gente puder refletir, né, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6 de Efésios, né? Ele vai falar a respeito dos filhos. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui nós vemos um ensinamento do apóstolo Paulo para os filhos. Que os filhos devem ser obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, né? Eu não sei quem é que exerce a figura de pai, talvez alguns tenham os avós como pais, os tios, porque devido a algum problema familiar. Mas se ele exerce a figura de pai ou de mãe para você, você deve honrá-lo, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam aumentados os teus dias de vida aqui na terra. O versículo 3 diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí também, no capítulo 5, tem conselho para a mulher. Vós, mulheres, sujeitais a vosso marido como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ou seja, vai falar que a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, ele também vai falar para os maridos, ó. Capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí nós vamos ver também a responsabilidade do marido de amar a sua esposa, né? E aí, pessoal, nós vamos ver que o propósito de Deus para a família, ele está bem definido, né? E foi o mundo que deturpou esse propósito, né? Mas nós devemos entender e aprender que a família, ela é uma instituição que foi criada por Deus para que possa glorificar a Deus e para que a sociedade possa viver de maneira boa, de maneira agradável, e que se afastar desses princípios é o mesmo que atrair maldição para si, conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Então nós queremos encerrar assim essa lição. Esperamos que o Senhor tenha falado grandemente ao coração de vocês, né? Temos algumas considerações a fazer aqui agora. Esse material, ele vai ser disponibilizado, né? Esse vídeo aula vai ser disponibilizado no grupo, né? Aquele grupo da escola dominical que foi criado. Também possivelmente vai ser disponibilizado no YouTube, para que vocês possam assistir, né? E assim estarem meditando na palavra de Deus. Também o grupo vai ser destinado a tirar dúvidas, né? Alguma dúvida que possa ter ficado nessa aula, vocês podem estar mandando mensagem no grupo e a gente vai estar respondendo a vocês também no grupo. Qualquer dúvida, tá bom? Nós estamos à disposição para tirar. Então, que Deus possa abençoar e até a próxima lição. Deus abençoe.